Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema ligado à religiosidade e política a partir de um olhar artístico, e para isso nós convidamos Renato Vale, que é artista plástico, tem um trabalho muito bonito, né? Um desenvolvimento histórico bem interessante aí na arte, e também vai falar mais sobre o último trabalho dele, que se intitula Bandido Bom, Bandido Morto. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Renato Vale, foi meu aluno na Universidade Federal de Pernambuco, e é um trabalho realmente admirável. Seja bem-vindo, Renato, como vai? Olá, Marcelo. Tudo bem, né? E um prazer enorme estar aqui com você e com os telespectadores do Realidades, não é? Muito bom poder falar sobre o trabalho e compartilhar essa série nova, esse trabalho novo, mais recente. Legal. Como é que... Fala um pouquinho da tua trajetória aí, né, o teu estilo da arte, como é que você... a sua vocação. Eu às vezes acho que o trabalho que me escolheu, porque eu nunca tive outra atividade na vida, né? Eu sou artista desde os 16 anos e, assim, participo de outras coisas que estão ligadas ao meu trabalho. Por exemplo, dar oficinas de desenho, de pintura, participar de residências artísticas em instituições, enfim, todo esse universo que faz parte das artes visuais, eu me movimento dentro dele. Então, comecei muito cedo, né? E realmente até hoje eu não sei quem escolheu quem, se fui eu que escolhi o trabalho ou se foi ele que me escolheu. Eu sei que estamos juntos até hoje, com todos os momentos altos e baixos que aconteceram, nós estamos juntos, né? E, enfim, é uma região muito difícil, né? O Nordeste do Brasil não é fácil. Aliás, viver de artes visuais não é uma coisa fácil, eu acho que em lugar nenhum. Mas, enfim, eu acho que a teimosia fez com que eu chegasse aqui, sabe? E está tudo certo, né? Estamos sempre trabalhando e conseguindo viabilizar novos projetos, isso é o que é bom. Certo, Renato. Sobre esse tema, né, e você pegou uma frase, né, muito significativa para quem trabalha com direitos humanos, e também uma frase, né, talvez bastante dita, né, bandido bom, bandido morto, e algo muito forte, né? E aí você intitula esse seu último trabalho, né, com essa frase. Como é que você aprecia essa frase? Como é que você vê no contexto da cultura para trazer para o seu trabalho, que depois a gente vai mostrar um pouco? Esse tema de religiosidade política, ele está muito presente durante toda essa minha trajetória, desde o início. Eu me considero muito religioso e muito político, mas ando muito à margem das instituições. Eu não gosto de me vincular a nenhum grupo político e nenhum grupo religioso. Eu prefiro manter uma independência, né, uma visão crítica a respeito disso, e vivenciar essa minha religiosidade, essa minha política no dia a dia. Claro que os partidos são importantes, as instituições religiosas são importantes. Eu não estou falando disso como se fosse uma virtude, é mais uma característica minha de me mover dentro da sociedade com mais independência, né? Como eu me situo dentro desse universo. E, dentro desse tema, eu, de vez em quando, escrevo alguma coisa, mas praticamente são as imagens que revelam essa religiosidade e essa política. Tenho me preocupado muito com a situação política e religiosa no país, né? Porque elas andam muito atreladas. A gente vê uma ligação muito forte entre alguns movimentos religiosos e a política partidária e os projetos de poder. E isso estava me inquietando bastante, né? Eu acho que a ideia da revista era uma forma de externar isso, e comecei a investigar algumas pesquisas e confrontá-las, né? As mais importantes, que deram origem ao nome da revista, que é o nome do texto que eu escrevi, o título do texto,
bandido bom é bandido morto, foi procurar saber como essa frase ela repercute, ela revela muito da nossa sociedade. E aí eu encontrei uma pesquisa feita em 2016 por um fórum de segurança pública, e que cerca de 60% da população brasileira apoia essa frase. Quer dizer, o apoio a essa frase é um claro apoio à pena de morte. E, confrontando isso com o último censo, de 2010, se revela uma enorme contradição dentro da sociedade, né? Porque, no censo, cerca de 90% da população se declara cristã, pertence a alguma vertente do cristianismo. Então, como pode alguém que se diz cristão ser a favor da pena de morte que foi legalmente utilizada para torturar e matar Jesus Cristo e todos os seus apóstolos, com exceção de Judas e de João, que morreu bem velhinho, né? Todos foram executados. Milhares de cristãos foram executados de formas diferentes, decapitados, crucificados, né? Legalmente. Então, eu não critico quem defende a pena de morte, apesar de ser contra. Eu acho que as pessoas têm liberdade para defender o que quiserem. Agora, você não pode dizer que é cristão e que defende a pena de morte, que é cristão e que defende a tortura. Isso é uma contradição enorme. E eu, como eu tenho Cristo como uma referência do comportamento humano, e acho que todo o trabalho dele é no sentido de pacificar a sociedade, é de romper preconceitos, é de estabelecer um ambiente de fraternidade e solidariedade, eu não posso concordar com essa contradição dentro da sociedade. Acho que essa frase revela muito do que nós somos como sociedade, né? Como país. É muito interessante. Talvez por isso tenha chegado, né, ao poder um líder da nossa nação que era, né, talvez um dos maiores pregadores, né, das armas, militaristas, e que alimenta muito o discurso de ódio também. Se você puder, Renato, mostrar a capa do trabalho inicialmente ali, que já tem uma... Essa é a capa, né? Aqui com a orelha, a biografia está na parte interna. Essa foi a primeira imagem, aliás, a segunda imagem que eu trabalhei. A primeira imagem foi a da crucificação. Essa imagem daqui é uma das 20 que foram trabalhadas, né? Bastante forte essa imagem aí que você mostra. Essa imagem foi de um garoto de 14 anos que, em 1944, ele foi executado na cadeira elétrica nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Ele foi acusado de um crime que era impossível ter cometido, e tanto que foi inocentado 70 anos depois. Essas imagens de pessoas executadas ao longo da história, eu utilizei para mostrar esse poder excessivo do Estado, né? Porque aqui tem gente que foi executada antes de Cristo, tem a própria crucificação, que é a cena de condenação e de execução mais famosa da nossa história. Tem pessoas que foram executadas durante o período de Stalin na União Soviética, durante o período de Franco na Espanha. Aqui no Brasil, durante o Império, né, a pena de morte também era instituída, e eu fiz várias imagens de executados aqui no Brasil. Essa daqui é uma delas, né? Claro, a imagem é criada, não foi baseada em nenhuma figura, não havia registro, mas é uma cena de execução de uma escrava que sofreu uma tortura brutal, e depois ela e um grupo de outras escravas, elas se vingaram da Sinhá, e ela foi condenada... Pode mostrar um pouquinho mais, Renato? Um pouquinho mais de tempo. Essa daqui. Isso. É a escrava Rosa. Escrava Rosa. Ela por ciúme da Sinhá, e o senhorzinho cresceu os olhos para cima dela, porque a descrição dela que era uma mulher muito linda, né? Tinha um sorriso muito encantador. Enfim, a Sinhá já tinha um histórico de tortura, de crueldade com algumas escravas. Aproveitou a viagem dele, uma das viagens dele, e mandou que arrancassem os dentes e que raspasse a cabeça dela, e ofereceu isso tudo numa bandeja quando ele chegou de viagem.
Então, você imagina o trauma, né? E outras escravas que haviam sido torturadas também se juntaram e se vingaram, terminaram por assassinar a Sinhá. E duas dessas escravas, que foi ela e outra, foram executadas na forca. Bom, no período do Império, a pena de morte era instituída, era legal, né? E haviam várias execuções, inclusive no ambiente político. A gente vê aí Frei Caneca, Tiradentes, enfim, uma porção, o João Ribeiro, o padre João Ribeiro, aqui, um dos líderes da Revolução de 1817. Então, o que eu coloquei foram pessoas executadas em diferentes pontos do planeta, em diferentes períodos, com diferentes regimes, ideologias diferentes, mostrando o seguinte: o que é que teria sido da nossa história se essas pessoas não tivessem sido executadas, né? O maior exemplo, já que a gente está falando de cristianismo e eu trato de fundamentalismo religioso, essa defesa da pena de morte. O que é que teria acontecido se o Cristo tivesse continuado suas pregações, seus apóstolos, enfim? Como é que teria sido a história da cristandade? Certamente teria sido bem diferente, né? Essas contradições existentes na sociedade me incomodam bastante. Eu não faço aqui uma indicação de caminho a seguir. O que eu faço é uma provocação para reflexão e procurar colocar cada um no canto da parede para pensar. O que é que é? Se é a favor de uma determinada postura violenta de combate à violência, que assuma. Né? Assuma e diga: bom, eu sou a favor da pena de morte, sou a favor desses métodos e tudo mais. Agora, eu não posso dizer eu sou a favor de tudo isso e sou cristão. Isso é uma contradição enorme, isso é uma estupidez sem tamanho, né? Então, o trabalho é provocando uma reflexão nesse sentido, e pegar essas contradições numa sociedade que, se o censo fosse revelador de uma realidade mesmo assim vivida, 90% de cristãos nesse país, a gente estava vivendo num paraíso, né? O Brasil seria um paraíso. E é um ambiente de muita violência, de muito sectarismo, né? Enfim, em cima dessas contradições que eu trabalhei esse tema nessa revista. Certo, Renato, muito interessante, né? E tudo a ver também com a questão que a gente vai também conversar um pouco mais depois desse segundo bloco, né? Que é a dimensão do fundamentalismo crescendo, fundamentalismo aqui no Brasil e tem os outros, né? No mundo também, mas nos interessa mais aqui como é que esse olhar da arte aí percebe isso, o olhar estético, o olhar da arte, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo, logo, então, aí com o Renato Vale, artista plástico. Estamos de volta com o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, conversando hoje sobre esse tema bem interessante, né, candente, que é a religiosidade política a partir de um olhar artístico. E temos a presença do Renato Vale, artista plástico já de longa data, com trabalhos muito bonitos, muito significativos. Vou passar a palavra para ele de novo, para me mostrar, né, um pouco mais dessa obra Bandido Morto, Bandido Bom, que também é uma revista e é uma exposição inteira que está indo para outros lugares do Brasil, além do Nordeste, né? Bom, a imagem dessa é um pouco escura, né? Dessa ilustração, mas eu acho que dá para perceber aqui. Essa é a cena da crucificação. Eu coloquei aqui o Cristo abaixo dos dois ladrões, porque certamente, como ele era considerado um bandido mais perigoso, foi mais humilhado, né? Foi mais torturado e certamente a crucificação não é bem aquelas representações que a gente está habituado a ver daquele período do Renascimento, né? Aliás, as cenas do Cristo crucificado, elas só aparecem na história da arte lá para o século X. A arte catacumbária, né, paleocristã, ela não representava o Cristo crucificado. Mas, enfim, uma coisa curiosa também, e que eu só soube fazendo esse trabalho, investigando, é Lavoisier, né? Esse gênio da química, né, que revolucionou a história da ciência, foi executado aos 51 anos, na Revolução Francesa, não é? Tido como um corrupto, que depois, ao longo da história, se verificou que era uma acusação também parte infundada.
Aí eu coloquei também Danton, que é uma grande liderança da Revolução Francesa, e foi guilhotinado também. Então, essa forma de você apresentar grandes personagens e, às vezes, até pessoas desconhecidas, mas que foram executadas quando a pena poderia ser comutada. Porque há uma coisa também interessante, Marcela, que as pessoas que acham que quem é contra a pena de morte é a favor de bandido, é a favor de crime, e isso não tem nada a ver, né? Nós só temos posicionamentos diferentes a respeito de qual procedimento deveria ser mais eficaz na condução desses julgamentos e o que é que seria melhor para a sociedade. Não se trata aqui dessa coisa que muitas pessoas tentam colocar mais como uma fuga do debate, que é uma coisa muito comum, né? Você querer desqualificar o adversário. Isso está presente em todas as discussões, principalmente hoje. Mas, enfim, a minha preocupação também foi quando eu verifiquei os dados da Receita Federal através de uma matéria no jornal. Sim, Um muito jornal importante. pois é. E esses dados são muito preocupantes, são reveladores também, porque num período entre 2010 e 2017, essa matéria diz que os dados da Receita mostram a criação de quase 70 mil novas instituições religiosas, filosóficas, né? A maioria igrejas. Então, num período de 7 anos, você tem uma média de 25 por dia, quer dizer, dá mais de uma igreja a cada hora. Eu não acredito que em outro país aconteça. Parece que o Brasil virou um terreno fértil para esse tipo de coisa. E a gente sabe que a maioria, a grande maioria, claro, muitas têm a intenção de evangelizar, de difundir os evangelhos e tudo mais. Mas a grande maioria, a gente sabe, são casas de negócio. Não é? Muitas delas, inclusive, financiam não cursos de teologia para os seus sacerdotes, mas cursos de marketing. Isso é muito preocupante, não é? É muito preocupante. E muitas delas, com o dinheiro que ganham, né, isento de impostos, elas financiam pessoas para todas as esferas de poder, desde as câmaras municipais até o Congresso Nacional e por aí vai. Então, a gente vai vendo isso e é assustador, não é? É muito preocupante. Muito preocupante. A gente viu todo esse movimento do governo atual ligado a essa dimensão do apoio, né? Um apoio político, assim, para, de fato, se manter no poder e para a reeleição, né? Em relação a uma visão mais fundamentalista, essa conexão de tentar beneficiar com recursos públicos, inclusive, né? Algumas religiões, algumas que são mais feitas justamente para ter apoio, porque a gente sabe, né? Isso que você falou, né? Há muito tempo é interessante ver como os artistas também percebem aquilo que muitos analistas políticos estão percebendo, que um dos elementos que decide a eleição é, de fato, o aspecto religioso, né? Junto com o aspecto moral, porque o ataque moral é o mais destrutivo, o ataque à família, né? As mentiras terríveis que inventaram contra, né, as eleições, nas últimas eleições, contra os candidatos, por exemplo, do Haddad e outros, né, que foi a mamadeira de piroca, 1 milhão de coisas, né? Sabe que esse ataque moral é muito forte. Esse é o fundamentalismo, né? Como lidar com isso? Como é que o artista vê isso? É curioso porque no período do Império a ligação era direta, né? O imperador, inclusive, tinha poder de nomear e destituir bispos e lideranças religiosas, porque o poder era atrelado à Igreja Católica, né? Com a República, o início de um Estado laico, pelo menos na teoria, no papel, né? Salvo algumas exceções em estado de guerra e tudo mais. Mas há um movimento crescente no sentido contrário ultimamente. E há uma diferença também muito grande quando você vê que o poder era atrelado a uma instituição religiosa e agora você tem milhares. Então, como combater esse fundamentalismo, né? Se você não tem uma religião atrelada ao poder político, você tem milhares de igrejas com denominações diferentes, com seus interesses. A maioria convergem para uma coisa só, que o interesse é poder econômico, né? E para isso o poder político é fundamental para eles, né? E assim, através desse poder político, eles têm
todo acesso a o que existe de possibilidade para fortalecer o poder econômico, as isenções, enfim, os privilégios, a chegada, o financiamento de legisladores, né, que vão trabalhar em benefício dessas causas muito escusas, né? É um problema muito complexo e difícil de ser combatido. Eu acho que a conscientização é a melhor forma sempre. Mas há um problema, como você colocou aí, dos discursos, da forma como sistematizam também os alvos, né? A perseguição a determinados alvos. Eu acho que isso não é uma coisa de agora. Eu acho que agora a gente teve um crescente disso. Mas isso vem há muito tempo, essa coisa de você desqualificar o adversário para não enfrentar o assunto que tem que ser debatido, né? Então, se você tem uma coisa como agora, estamos falando sobre cristianismo e fundamentalismo religioso. Se alguém veste a carapuça e quiser me atacar por conta do trabalho e tudo mais, ele vai fazer dois tipos de coisa. As estratégias são muito parecidas para qualquer combate aos adversários. É o seguinte, você procura saber, ou se não houver, inventar alguma questão pessoal. O cara é um canalha, o cara traiu a mulher, o cara dormiu com não sei quem, sabe? O cara toma droga, e qualquer coisa que ele desqualifique a pessoa. E nisso ele também pode incluir você num grupo antagônico ao dele, porque aí, você está vendo, ele é ateu, ele é aquilo. Quer dizer, a estratégia hoje é sempre de fugir do debate. Se você tem um assunto importante para discutir, então você não entra no assunto. Até porque a maioria a gente vê claramente despreparada para discutir qualquer assunto importante. Então, já que a gente não pode discutir, vamos desqualificar. E aí você tem uma população enorme, assim, alguns que se identificam completamente com isso, que é muito confortável para uma pessoa que tem pouco juízo, de não entrar também numa discussão, pensar dá trabalho, ler dá trabalho, se informar dá trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos se sentir no conforto dessa desqualificação. Eu estou nesse grupo, eu me sinto confortável nele, o que disser eu estou aceitando. E a gente vive uma situação muito, muito difícil, né? Porque há uma apatia nessas forças. Renato, um pouquinho mais assim sobre a questão do teu trabalho, né? Você dá oficinas, né? Oficinas de desenho. Se puder passar um pouco o contato, eu sei que, né, eu tenho o seu Instagram, né? Você tem a rede social que dá ali para ver alguns trabalhos. Muito legal, recomendo o Instagram do Renato Vale, né? Renato Vale, o Instagram dele, para já ter uma ideia dessas obras, né? Mas se você puder mostrar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho sobre isso nesses últimos minutos ali, falando sobre o seu trabalho. Você quer deixar algum outro contato também, né? Oficinas de desenho, de você e pintura, você dá, né? Geralmente eu dou oficina quando me convidam para determinados grupos, né? Agora mesmo estou indo para Porto Alegre, vou fazer uma exposição no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, e uma exposição onde os originais e a revista também vão estar lá, vão ser lançados lá, e vou dar uma oficina na periferia de Porto Alegre, uma oficina de desenho. Eu queria mostrar esse trabalho aqui, que é uma interpretação que eu fiz. Aqui eu tirei o crucifixo, a barba e o cabelo de Tiradentes, que aquilo era uma clara vinculação da propaganda republicana também, né, de associar a figura de Jesus Cristo. Mas, enfim, os trabalhos eu tenho usado o Instagram para divulgar. O meu Instagram é renatovale.art, arte com T mudo, e o site também é www.renatovale, vale com 2 L's, né? .art. A versão digital da revista está disponível no site. Quando você abre o site, está logo de primeira também, né? Existe uma versão digital que está disponível. Excelente. Enfim. Aí o site é Renato Vale com 2 L's, né? .art, site. .art. Isso, A-R-T, não tem o E no fim. Tá, beleza. Muito bom. E temos 2 minutos ainda, mas alguma apreciação sua sobre o momento cultural artístico brasileiro, né? E que alguns artistas que a gente conversa estão extremamente preocupados, para dizer o mínimo, né?
Como eu tinha falado, essa coisa de desqualificar a pessoa, também existe uma desqualificação de categorias, né? Você vê, por exemplo, o que nós temos de publicações através de leis de incentivo, é uma coisa maravilhosa. Mas você pega alguns projetos que não foram felizes e tenta generalizar isso como se fosse a regra é o desastre dessa área. Então, é sempre uma coisa de desqualificar os profissionais da arte, os profissionais da cultura, né? Isso é também uma coisa crescente, né? Então, a gente vê que não temos assim muito o que comemorar, não, sabe? O momento é muito difícil na área cultural, né? Então, mas é preciso continuar, independente de quem esteja no poder, né? Eu, como faço isso há 46 anos e, como te disse, sempre fui meio marginal com isso, eu continuo teimoso, continuo trabalhando e viabilizando os meus projetos, seja hora um, hora outro, eu vou fazendo, não paro. E é isso que a gente tem que fazer. A resistência vem muito a esses momentos difíceis através do trabalho, da persistência. Muito bom, Renato, agradecemos aí a sua presença no programa Realidades, né? Renato Vale, que é um artista já de longa data, e aí, com esse trabalho novo, né? Bandido Bom, Bandido Morto, atrás dele tem alguns quadros ali bem interessantes, isso dá para ver ali, né? E esse trabalho novo você pode baixar, ver no Instagram dele, renatovale.art, e também no site, né? renatovale com 2 Ls.art, para baixar essa revista aí com texto e com imagens, né? Análises muito profundas e importantes sobre o momento também atual brasileiro nesse tema religiosidade política a partir de um olhar estético. Obrigado, Renato, e a todos, e até a próxima. Eu que agradeço.